Que calor! Bem que podia rolar um genocídio agora para poder baixar essa temperatura. E a videoaula de hoje foi construída de uma notícia que eu acabei vendo essa semana, que foi de um artigo que foi publicado na Quaternion Science Reviews. Desculpa, meu inglês é macarrônico, desculpa a pronúncia aí, né? Mas que essa revista científica inglesa publicou um artigo produzido por cientistas da University College of London, né? E nem é cientista da área de história, né? Mas que trouxe um material aí bastante interessante que vai envolver a disciplina de história, né? O que eles descobriram? Eles descobriram que a colonização da América gerou o que eles chamaram de uma pequena era do gelo, né? E que raio foi isso? O que os caras acabaram descobrindo? Que quando teve a colonização da América, o que rolou aqui na América foi um genocídio, né? Então, assim, muita gente acabou morrendo nessa ocupação que os europeus fizeram aqui na América. Então, a população indígena, que lá no final do século XV estimava-se estar em por volta de 60,5 milhões de habitantes, teve uma redução muito drástica. Bom, eu vi essa matéria aí na BBC e ela acabou apresentando lá que existiam algumas divergências quanto à quantidade de pessoas que morreram, né? Algumas ali falavam de coisa de 15 milhões de mortos, né? Outras falavam coisas bem graves, assim, coisa de quase 90% da população, coisa de 54 milhões de mortos. Então, assim, a quantidade de mortos tinha uma diferença muito grande do que foi levantado, né? Obviamente não é o levantamento dessa pesquisa, desse artigo que foi colocado, mas esse artigo acabou indicando o quê? Que dentro da América, devido a esse genocídio, esse extermínio dessa população indígena, praticamente um território de por volta de 56 mil hectares foi abandonado. E qual foi a consequência disso? Bom, como essas grandes áreas foram abandonadas devido à redução da população que tinha na América, a floresta voltou a tomar conta. Então, áreas onde eram centros urbanos, áreas onde eram áreas de plantio, áreas de agricultura, né, foram abandonadas pela falta de pessoas, pela morte dessas populações indígenas aí, e a floresta veio e tomou conta. Nisso que a floresta tomou conta, cara, floresta, né, muitas árvores, né, produção de fotossíntese que consome dióxido de carbono. Nessa que consumiu mais dióxido de carbono, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera reduziu. Nessa que essa concentração reduziu, o que aconteceu? A temperatura da Terra caiu, né? E essa temperatura aí, ela entrou numa queda que começa ali no final do século XV, então dura ali século XVI, século XVII, e diz que lá entre o século XVIII e o século XIX, em Londres, em diversos invernos, o rio Tâmisa congelou, né? O rio Tâmisa é um rio importante, que corta Londres e é conhecido por ser um rio de grande movimento, né? Então, assim, a água circula lá numa velocidade muito rápida, o que geraria um problema para o congelamento desse rio. Então não é algo comum que aconteça. E justamente por causa dessa queda na temperatura, das que eles chamaram aí da pequena era do gelo, né, você teve uma queda gigantesca da temperatura que chegou a congelar o Tâmisa. Bom, mas tudo isso que eu estou falando aí tem a ver com geologia, tem a ver com o clima da Terra, tem a ver com a atmosfera. São muitas coisas que estão ligadas principalmente à geografia, né? Às ciências da natureza, né? E muito pouco a ver com as ciências humanas, né? Então, o que a gente consegue extrair disso aí que vai conectar a história? A compreensão de como, né, você teve esse genocídio, né? Porque, gente, vamos pensar no seguinte,
a América foi colonizada praticamente por portugueses e espanhóis, né? E, cara, dá uma mirada no que é o tamanho da América. Para pensar, você aí que é brasileiro, né? Ver o que é o tamanho de Portugal, né, cara? Portugal cabe aí dentro do território do que é Pernambuco, né? A Espanha, cara, a Espanha cabe facinho dentro do território que é Minas Gerais, né? Então, cara, como é que uma população de um território tão pequeno vai criar essa catástrofe dentro do território americano? Bem, existiu uma série de estudos sobre isso aí, do que foi que permitiu essa devastação, esse genocídio das populações indígenas, e começam a surgir ali uma série de levantamentos. E vão aparecer algumas questões que é importante a gente parar para pensar. Bom, a primeira coisa que a gente pode destacar é a superioridade bélica, né? Dentro da América não se tinha ali tecnologia de armas de fogo, né? Enquanto os europeus tinham essa tecnologia. No entanto, isso não explica, né? Se a gente for para ver o que eram as armas do século XVI, como elas funcionavam, cara, isso vai ser problemático para caramba para poder justificar o genocídio dos índios. Por quê? Cara, eram armas assim, complicadas de poder carregar. Vamos lembrando aí que no século XVI a bala, né, de revólver não tinha sido inventada ainda. Como é que você montava um projétil dentro de uma arma do século XVI? Aquele esquema clássico do mosquetão, né? Então a arma tinha que botar o fuzil em pé, né, derramar pólvora, socar a pólvora, colocar o chumbo, socar o chumbo, levantar a arma, puxar o cão, colocar a espoleta, dar o disparo. Cara, isso demorava muito tempo, né? Enquanto um atirador ali demorava ali alguns segundos para poder carregar a sua arma, né? Um arco, né? Nesses mesmos segundos que o cara demorava para carregar, um arco ali conseguia disparar 5, 6 flechas, né, nesse tempo de você recarregar. Mesmo você montando sistemas ali de substituição, de fileiras, cara, isso não era tão funcional. Essas armas não funcionavam na chuva, né? Se você molhasse a pólvora, danou-se, justamente porque não existia bala. Então a manutenção dela acabava sendo muito difícil, a arma não gripava, as peças eram feitas para a arma, assim, não tinha uma produção em série, né? Então sempre tinha que ter um armeiro para poder montar a peça que quebrou daquela arma que está danificada. O trabalho em cima disso, então tornava esse tipo de arma muito pouco eficiente. Óbvio que existia uma vantagem ali quanto a potência da arma, mas a eficiência dela não justifica os genocídios que acabaram ocorrendo. Outras histórias que contam, dizendo que os europeus tinham algumas vantagens, como por exemplo o uso do cavalo, né? Não se conhecia o cavalo na América, inclusive você tem registro ali da corte do Montezuma, rei azteca, né? De mensageiros que foram informados de como era esse animal que eles encontraram, e a descrição é bastante rudimentar, né? Eles não tinham um comparativo para dizer o que é um cavalo, e tinha a descrição de os caras vêm montados em veados sem chifres, né? Inclusive tem um registro de um conflito entre astecas e espanhóis, né? Em momentos de conflito onde um asteca chegou a derrubar um cavalo, né, com um cavaleiro, né, e deu as costas ao cavaleiro, acreditando que o que ele tinha derrubado era um monstro que unia os dois, cavalo e cavaleiro. Mas que ele deu as costas, o cavaleiro conseguiu se levantar e matou o asteca pelas costas. Mas quando você para para pensar na quantidade de cavalos que se trazia da Europa para poder fazer essa conquista, também não se justifica. O número era muito reduzido, né? Quando você pega lá, por exemplo, Hernán Cortés, um dos grandes responsáveis ali pela conquista espanhola na América Central, conta que a expedição dele foi iniciada com apenas 150 cavalos, um número extremamente reduzido para justificar, por exemplo, você tomar em cidades como Tenochtitlan, pronunciou horrível, Tenochtitlan, né, que era a capital do Império Azteca, e assim, só essa cidade contava ali com pelo menos uns 30 mil habitantes, né? Então como é que uma tropa pequena como a do Hernán Cortés poderia vencer todo o Império Azteca?
né? Então você vê, não se justifica nem pela tecnologia bélica, nem pelo uso do cavalo. Aí aparecem duas teorias que podem acabar explicando ali o que foi que levou esse genocídio, né? A primeira dela é a partir de uma guerra biológica não projetada. Como assim uma guerra biológica não projetada? Os espanhóis, quando chegaram na América Central, trouxeram uma série de doenças que existia dentro da Europa, mas que não existia na América. E essas doenças vão acabar contaminando os índios e gerando uma devastação gigantesca. Bom, a tese das doenças, ela justifica realmente o genocídio, né, mas não justifica o domínio dos europeus sobre a América, porque assim como as doenças europeias mataram os nativos da América, as doenças dos nativos da América também mataram os europeus, e os europeus estavam num número muito mais reduzido do que o caso dos índios. Mas, pelo menos, essa teoria ela consegue apresentar de razões que levam a um genocídio, que levam à morte de centenas, milhares de pessoas. Por fim, o que a gente consegue afirmar que levou ali a vitória dos europeus sobre os espanhóis, sobre os índios nativos da América durante o período de conquista. A principal estratégia que conseguiu levar a essa conquista é o que acaba definindo lá que foi a estratégia de dividir para conquistar. Vamos lembrar que dentro da América existia ali um conjunto de impérios, né? No momento da colonização, dois grandes impérios sobreviviam dentro da América, né? Ao norte, ali, na região do México, você vai encontrar os astecas. Ao sul, na região do Peru, você vai encontrar os incas, né? E, bom, se a gente está falando de impérios, a gente está falando então de domínios, né? Então, esses grandes impérios, existiam mais, obviamente, né? Mas esses grandes impérios vão dominar um conjunto de outros grupos étnicos que existiam na América. Então, existia ali um conjunto de outras tribos indígenas que estavam submetidas à autoridade dos impérios. E nessa que estavam submetidas às autoridades dos impérios, quando chegam os conquistadores espanhóis, portugueses, né, principalmente espanhóis, que era onde estavam os impérios, obviamente, né, esses caras foram encarados como algum tipo de salvador, né, uma oportunidade. Olha, está chegando alguém aí que tem armas, que tem técnicas, que tem uma possibilidade de livrar a gente dos opressores dos impérios, seja o Império Azteca, seja o Império Inca. Então, com a chegada deles, podemos nos aliar a eles para combater os imperadores. O problema é que essas etnias que vão se aliar aos espanhóis no combate aos impérios não sabiam que eles estavam trocando um dominante por outro dominante, né? Iam abandonar a opressão azteca, a opressão inca, para sofrer agora a opressão espanhola. Mas esses dois elementos somados, de que uma série de guerras civis promovidas dentro dos impérios com o auxílio dos espanhóis, ligado a essa quantidade de doenças que foi trazido para dentro da América, vai justificar justamente esse genocídio. Duvido muito que tenha chegado a esses 90% da população indígena, 54 milhões de mortos, mas certamente foi um extermínio muito grande. Algo no meio do caminho entre esses 15 milhões e esses 54 milhões realmente aconteceu dentro da América e acabou dizimando aí uma série de etnias, né, e que vai levar a essa degradação das sociedades indígenas e consequente domínio da floresta e consequente queda na concentração de dióxido de carbono, gerando a tal da pequena era do gelo que foi publicado no artigo dessa revista. E aí, curtiu a de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prancheta do Sr. Tony, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.